A disciplina de cálculo 1 é a disciplina básica de matemática para todas as engenharias, ciências exatas e economia, que é uma disciplina, na verdade é um curso de ciências humanas, mas que faz também o cálculo 1. E, como eu falei, eu fiz uma breve introdução conceitual na aula passada, onde eu falei o seguinte: esse curso não é um curso de técnicas, na verdade ele é um curso que usará técnicas matemáticas, que nós ainda não conhecemos. Mas o assunto é bem conhecido. Funções, comportamento de funções. Este é o tema, o assunto, o objeto de estudo do cálculo 1. Ele não é um curso de uma porção de fatos e coisas. Nós vamos construir duas ferramentas básicas, duas técnicas básicas. Uma se chama derivação, a outra se chama integração. Para isso nós vamos precisar de um conceito básico que se chama limites. Mas o objeto de estudo são funções. É que nem você, se alguém fosse aqui da área de biologia, o meu assunto é felinos. Agora eu vou usar as técnicas da biologia animal, da zoologia animal, da ecologia animal, para estudar felinos. Mas o objeto são felinos. Okay? Então, o nosso objeto são funções. Esse é o nosso universo de estudo. Nós vamos nos restringir um pouco. Vamos estudar funções de uma variável. E, na verdade, hoje eu ainda vou trabalhar não com funções propriamente ditas, vou trabalhar com uma função em particular, mas com o seguinte objetivo. Eu quero falar para vocês e quero chamar a atenção para uma característica da matemática que vocês não tiveram muito contato ainda, com que vocês ainda não tiveram muito contato, que é o conceito de demonstração. E que é o conceito que apavora os estudantes do primeiro ano de cálculo. Porque toda vez que tem um exercício ou uma questão na prova que começa com mostre que, os estudantes em geral, vocês dão um branco. Não, esse negócio aqui é aquele negócio de demonstração, é difícil, eu nem vou começar, nem vou tentar porque eu não vou fazer. Então eu vou pegar um assunto que vocês conhecem muito bem, que é a equação do segundo grau, e nós vamos trabalhar algumas propriedades da equação do segundo grau e eu vou fazer algumas demonstrações. Mas vocês vão ver que o que nós vamos fazer pode ser traduzido em resolver alguns tipos de problemas. Então, o assunto da aula de hoje é esse aqui. Que não é, na verdade, um conteúdo matemático. Observe, ele não fala assim, funções de um certo tipo. Não. É demonstrações em matemática. Então aqui nós não estamos falando de matemática, de temas da matemática, nós estamos falando sobre a matemática. Que é uma coisa bem diferente. A gente pode falar filosofia da matemática, demonstrações em matemática. É um assunto que não está dentro, não é um tema necessariamente de conteúdo matemático. Ele é um assunto, nós vamos falar sobre a matemática. Muito bem. Então, isso aqui, na verdade, é uma coisa mais relacionada com filosofia da matemática do que com matemática propriamente. Com a cultura matemática do que com a matemática. Eu vou dar uma definição meio frouxa, porque nós não vamos fazer matemática formal nesse curso. Nós vamos fazer matemática de uma forma mais, digamos, mais próxima do dia a dia. Então, não vamos formalizar tudo que a gente vai fazer. Então, eu vou dar uma definição de demonstração que é a seguinte. Vocês vão achar meio estranha. Fazer uma demonstração em matemática é dar evidências que convençam os ouvintes de que uma certa afirmação é verdadeira. E como nós estamos falando de matemática e não de política ou de sociologia, então
de que uma certa afirmação matemática é verdadeira. Vejam que essa definição não é certamente aquela que vocês vão encontrar em alguns livros de matemática ou de filosofia da matemática que vão tentar formalizar o conceito de demonstração. Mas eu não vou fazer isso, porque o nosso assunto aqui, quando nós vamos estudar matemática, nós vamos usar a linguagem do português usual, onde algumas palavras vão ter um significado mais preciso do que o usual, às vezes muito diferente do usual. Mas, em geral, nós vamos trabalhar com a linguagem matemática, com a linguagem usual, linguagem português. Então, fazer uma demonstração é fornecer essas evidências para convencer quem está ouvindo de que aquilo é verdadeiro. E percebam que aqui, então, a gente tem muitos graus de convencimento. Pode parecer estranho isso, né? Mas vocês vão ver que na prática é assim que funciona. Alguém explica uma coisa de matemática para vocês acham que entendi. Aí vem alguém e diz, mas será que não pode acontecer aquilo outro? Opa, já não entendi tão bem, está faltando alguma coisa. Então, o convencimento de que vocês podem ter de que aquilo está correto, às vezes está muito claro para você e às vezes não está claro para o seu colega ou não está claro para uma outra pessoa. Então, por quê? Porque vai depender um pouco da qualidade dos argumentos. Quando a gente trabalha em matemática totalmente formal, em geral, não há essa dúvida. Mas dar um curso de matemática de cálculo fazendo todas as demonstrações de maneira formal seria desastroso, eu garanto para vocês. Primeiro que seria muito chato para o professor. E segundo que seria quase incompreensível para a maioria de vocês, pelo menos num primeiro momento. Então, se alguém se interessar mais por matemática, pode começar a estudar um pouco mais a parte formal. Mas aqui nós vamos trabalhar até um certo nível de formalização. E, basicamente, esse nível é o seguinte. Nós vamos trabalhar com conceitos básicos de lógica elementar, que a gente está acostumado no dia a dia, e mais a linguagem matemática também usual, que vocês já estão acostumados, de teoria dos conjuntos, basicamente. Todo mundo conhece, por isso que eu vou pegar isso aqui, que é uma equação em geral dessa forma aqui. É uma equação dessa forma. É um polinômio do segundo grau, a variável, a incógnita é x, ou variável. A, B e C são números reais, em geral. Quando eu falo equação é porque eu igualo alguma coisa. Em geral, como eu já tenho uma constante aqui, eu só coloco igual a zero, essa é chamada equação do segundo grau. Estou igualando o polinômio do segundo grau a zero. E a gente vai trabalhar um pouco com essa equação. E, na verdade, nós vamos trabalhar também com a função cujo gráfico satisfaz essa equação. Essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Então, essa aqui é a função associada a esse polinômio, ax2 mais bx mais c, e essa é a equação do segundo grau. Então, essa aqui é chamada a função quadrática, ou função segundo grau. Função quadrática, o que é isso? Ou também função polinomial do segundo grau, porque ela vem de uma expressão esse nome aqui também é equivalente à função quadrática. A gente chama também função linear, quando não aparece o termo do segundo grau, o A é zero, equação do primeiro grau, e função linear ou função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau. Polinômios são essas expressões que já tem uma incógnita, no caso de uma variável, e somas de potências com os coeficientes reais, né? Esse aqui é um polinômio. Todo mundo conhece esse cara aí. Então, o objeto nosso hoje aqui, nós vamos trabalhar um pouco com esses dois objetos aqui. Isso aqui já me diz, na verdade, a gente talvez devesse escrever primeiramente que a função, a expressão da função é dada por essa, ela é definida. Essa expressão eu vou usar bastante como definindo uma função. Posso pôr igual de vez em quando, mas eu gosto quando eu falo igual, como aqui, é uma equação.
quando eu escrevo isso aqui, eu digo, esta expressão f de x é definida por essa expressão, que é uma coisa um pouco diferente. Eu estou definindo a função assim. E isso é muito claro, por exemplo, quando você trabalha com computador, você declara uma função, define uma função, e depois você tenta resolver uma equação associada, é uma coisa diferente, que vai te dar as raízes, que é este problema aqui. E aqui você está declarando quem é a função. E esse aqui, na verdade, é o conjunto dos pontos do gráfico, no plano xy. São os pontos x e y que satisfazem esta equação. Isto é uma equação que dá o gráfico. E esta é a função, então, a declaração, a definição da função. Na linguagem de computação, o pessoal fala, declara, né? Tem até alguns programas que usam expressões do tipo declarar, etc. Uma abreviação para declarar a função, para estabelecer qual é a função. Ok? Então vamos começar. Problema 1. Encontre, se existirem, as raízes reais da equação Isso é um problema que não tem demonstração envolvida. Eu acho que todo mundo aqui sabe resolver esse problema. Como que você resolve esse problema? Quem lembra? Vocês não esqueceram tudo que vocês aprenderam no vestibular, só 85%. Mas naqueles 15% que vocês não esqueceram ainda, deve estar a fórmula da solução da equação de segundo grau, certo? Então, quem fala para mim como é que você resolve? Solução. Como é que é? Menos b. Depois? Mais ou menos. Raiz. Menos. Dividido. Por 2. Pronto. Bom, infelizmente, em alguns casos, e é fácil de escrever um exemplo, este número dentro da raiz pode ser negativo, o que imediatamente implicaria que não existem raízes reais, certo? Pode ser 0, o que implicaria que só tem uma raiz. E pode ser um número positivo, que tem uma raiz, que é um número positivo. E por isso a gente põe mais ou menos para escrever as duas possibilidades. Então pode ter nenhuma raiz, uma raiz, ou duas raízes. Então tem um teoreminha aqui. O teoreminha é assim. Problema 1, resolveram. Calma. Na verdade, nós não resolvemos. Vocês decoraram a fórmula, certo? Então calma que nós vamos tentar resolver depois esse problema. Porque esse aqui não é a solução do problema encontrar as raízes. É uma fórmula que resolve o problema. Mas a próxima pergunta é assim. Demonstre que esta solução... Eu vou voltar já nisso aqui. E aí nós vamos começar a entrar na demonstração. Mas esse aqui resolveu o nosso problema imediatamente. Portanto, esta fórmula, que tem um nome. Quem lembra o nome? Bhaskara. Eu vou escrever assim. Eu já vi escrito com K. Eu não sei por que escrevem o nome do cara com K. O Bhaskara era um matemático árabe. O nome dele era escrito em umas letras que não tem nada a ver, né? Aquela escrita árabe com a linguagem romana e posterior. Então, na verdade, isso aqui a gente deve escrever em português. Então, para que pôr K aqui? Bhaskara. Bom, esta fórmula indica ou demonstra, vou ser mais radical, convence, com um pouquinho de argumento, que toda
equação do segundo grau tem 0, 1 ou 2 raízes. Eu estou escrevendo assim para economizar reais. E mais precisamente, se delta for igual a B2 menos 4AC, que é chamado discriminante da equação, então, se delta for menor do que zero, nenhuma solução real. Raiz real. Nenhuma raiz real. Se delta for igual a zero, uma raiz real. E se delta for positivo, duas raízes reais. Isso é um teorema. Isso é um teorema. E nós não demonstramos a fórmula. Mas já que nós decoramos a fórmula, da fórmula você prova com um argumento muito simples. Tem uma raiz, se o número que está dentro é negativo, não tem solução. Se o número que está dentro é zero, tem uma solução. E se o número que está dentro for positivo, tem duas soluções. Então, isso aqui é uma demonstração. Isso aqui fornece o argumento para demonstrar isso aqui. Isso aqui é um teorema. Está todo mundo convencido disso aqui? Agora, está todo mundo convencido daquela fórmula ali? Aquela fórmula é verdadeira? Todo mundo está convencido dessa? Então, essa é a próxima pergunta que eu quero fazer. Tem alguém que acha que a fórmula está errada? Levanta a mão. Mesmo que tenha, não vai se arriscar, né? Claro. Mas e aqueles que estão achando que é verdadeira? Por que você acha que é verdadeira essa fórmula? Hein? Usou 3 anos, deu certo, é uma boa razão. É? Isso se chama empirismo indutivo. Deu certo uma vez, deu certo 2 vezes, deu certo 3 vezes, deu certo. É verdade, certo? E não tá, é muito razoável. Na verdade, a maior parte da ciência é baseada exatamente nesse princípio, que eu chamo de princípio da indução, né? Em filosofia. Você faz uma afirmação, mesmo que você não saiba direito de onde veio, mas aí você testa, em todos os casos que você testa dá certo, deve ser verdade. Às vezes não é. Às vezes depois do milionésimo teste, pum, bicho, deu errado. Tem alguma equação no segundo grau que isso aqui não fornece a raiz, certo? Então, será que nós temos um jeito de mostrar que é verdadeiro? Então é interessante. Eu vou fazer um primeiro argumento de que ele é verdadeiro. Mas ele não é... Nós vamos pensar um pouquinho se ele é completo. Então vamos lá. Problema 2. O problema 2 é o seguinte. Não é resolver a equação. É mostrar que aquela fórmula é verdadeira. Então o problema 2, na verdade, nós vamos voltar um pouquinho para trás. Ele devia ser chamado de problema 0. Que vem antes desse aqui, que é o seguinte. Mostre que os números... E, na verdade, aqui é curioso, como a gente vai por essa fórmula, nós vamos estar falando de números reais e complexos, porque poderia ser um número complexo. Mas, de qualquer forma, que os números dados por x igual a menos b mais ou menos blá, 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 são raízes ou são soluções então isso aqui é uma demonstração. Está pedindo como problema para vocês, infelizmente, que vocês demonstrem isso.
E agora? Qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Alguém falou. Substitui. Pega esse número e coloca nessa equação. Põe esse número aqui, faz a conta, tem que dar zero. Se der zero, é solução. Ok? Todo mundo concorda com isso? E isso é bom, hein? Não esqueçam esse método. Porque vai ter vários casos parecidos com um problema que diga: mostre que a função tal satisfaz tal propriedade. Se for uma coisa que é uma fórmula, mostre que a função tal, a derivada da função é a função tal outra. Deriva, dá igual, que é a mesma coisa que substituir aqui. Tem casos mais parecidos ainda com esse, que a gente vai ver ao longo do curso. Então não esqueçam o método mais simples, que é substituir a expressão para x na equação. Eu não vou fazer porque isso aqui é uma álgebra muito simples, vocês fazem um exercício em casa depois. Substitui e dá zero, qualquer que sejam, A, B e C. Aliás, aqui mostra que números complexos, porque se esse número for negativo, a gente chama isso de número complexo, são possíveis soluções dos números das equações de segundo grau, e esse é o caso real, né? Que vem daquela forma. Agora eu vou acrescer. Bom, isso aqui resolveu o problema. Agora eu vou pôr uma palavrinha aqui que vai atrapalhar um pouco. E agora? O que mudou? Que estas são as soluções, a substituição resolve. Correto? Mas que são todas as soluções. E agora? O que vocês acham? Vocês já sabem decoradamente que são essas todas as soluções. Mas essa solução para o problema anterior não resolve este problema completamente. Ele diz que estas são duas possíveis soluções, complexas, reais, etc. E agora? Oi? Transformar uma equação, esta equação, em outra? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar no gráfico da função? Quem sabe a gente tem uma ideia, mas, né, vocês vão lá, ligam o computador e fazem o gráfico dessa função aqui. Já que nós vamos fazer o gráfico, vamos escrever uma equação do segundo grau explícita. Só para a gente ter uns números para pôr aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Isso aqui não é uma evidência baseada num exemplo. Vamos pegar a equação x² menos 3x mais 2. Uma bela e simples equação de segundo grau. E eu vou lembrar... Bom, aliás, aplicando a fórmula ou lembrando que esse número é a soma das duas raízes e esse é o produto das duas raízes, eu tenho as soluções. Certo? Se aplicarem a fórmula também vai dar certo. O B2 menos 4AC vai dar 9 menos 8, então dá 1. O B menos B é 3, 3 mais o menos 1, dividido por 2. Certo? Vai dar 1 e 2. Muito bem. Mas vamos olhar o gráfico desta função aqui, que é dada por essa expressão.
Imediatamente, como é que vocês desenham isso aqui? Acho que todo mundo vai fazer assim. Isso aqui, como cai no vestibular, todo mundo sabe. Vocês fazem o eixo, marca o ponto 1, vamos supor que aqui é 1, aqui é 2, e fazem... e a gente pode também pôr x igual a 0 e ver que o y tem que ser 2 quando corta o eixo. Aliás, isso é um negócio bacana de relembrar, que você marca as interseções com o eixo x é quando a função vale 0. As interseções com o eixo y é quando o x é 0. Certo? E aí? Professor, do jeito que está aqui esse desenho, está óbvio, né? Só pode ter duas soluções. E se toda a parábola tem essa cara aqui, se move para cima e para baixo, pode mudar a posição, andar para a esquerda e para a direita, muda a solução. Se o gráfico passar do eixo x aqui, ele não tem nenhuma solução. Se ele tocar o eixo x, ficar tangente ao eixo x, só tem uma solução. Explica tudo o que a gente fez até agora. Esse gráfico é super bacana. Se você mudar esse número aqui, o 2, você anda para cima e para baixo. Se você mexer nesse aqui, basicamente você também anda para lá e para lá. Muito bem. Mas isso é uma demonstração? Não, porque na verdade vocês também meio que decoraram esse gráfico, certo? Eu ponho no computador e tem essa cara, mas o computador trabalha com um número finito de pontos. Poderia ser que em algum lugar a coisa não está bem explicada. Então isso é uma boa evidência. Num certo nível, a gente já está meio convencido de que só vai ter duas e no máximo duas. Pode ter 0 se o gráfico é assim. Essa parábola aqui, se isso for o gráfico na parábola, não tem nenhuma raiz. Se ela tangenciar assim. Então, variando esse 2 aqui, você obtém esses 3 casos. Esse é uma outra coisa interessante que a gente vai trabalhar muito nesse curso. Expressões que têm um parâmetro ou mais. Ou seja, se varia alguma coisa e muda o comportamento da função. Porque aquela coisa que a gente está variando, ele não é a variável da função, mas ele é uma informação extra que estão nos coeficientes, por exemplo. Né? Por exemplo, a inflação ao longo do tempo. A gente tem lá o gráfico que depende, mas só que os coeficientes dependem de algumas coisas. Se o governo aumentar os juros, ele não aparece na fórmula, a variável juro. Se aparecer, já é uma fórmula de duas variáveis, mas ela pode influenciar alguns parâmetros dos coeficientes da tua equação, da tua fórmula, da tua função. Eu não coloquei aqui os 2 pontos para não ser chato, mas na verdade deveria pôr. Mas de qualquer forma a gente está escrevendo f de x igual... Aí eu já estou dizendo que os valores da f são iguais a isso. Não estou mais declarando a função, já estou dando os valores. Muito bem. Eu acho que todos vocês estão convencidos que só pode ter no máximo 2 soluções e elas são dadas por aquela fórmula. Mas eu ainda não estou. Porque eu fiz doutorado em matemática e quando a gente faz doutorado em matemática a gente fica com a cabeça meio distorcida, que a gente não é convencido muito facilmente pelos argumentos, principalmente pelos gráficos, pelos desenhos. Os desenhos ajudam a entender, mas eu não acho que eles resolvem o problema completamente. Então nós precisamos ir além. E agora? Então o problema 2 continua. Eu quero mostrar que aquelas são todas as soluções. E aí, quem sabe fazer? Até agora tudo que eu fiz aqui vocês sabiam fazer. E agora? Quem aqui agora eu garanto que vai... O número de pessoas que sabem mostrar isso completamente talvez seja pequeno. E, curiosamente, talvez alguns saibam que sabem fazer, mas não sabem que sabem fazer. Vocês vão ver por quê. Porque talvez vocês nunca tenham visto isso. Mas vocês viram alguma coisa relacionada e eu vou contar agora para vocês. Então, a resposta é a seguinte. Como que a gente chega na fórmula de Bhaskara sem saber a fórmula de Bhaskara? Porque sabendo a fórmula de Bhaskara eu mostro que são soluções. Então, como que a gente resolve uma equação de segundo grau sem saber a fórmula de Bhaskara? Quem sabe fazer isso? Eu vou apagar isso aqui porque isso aqui não fala nada para a gente. Vamos deixar essa equação aqui, depois eu vou usar. O que ele falou, na verdade, é fazer o seguinte. Eu pego o x, passo toda aquela expressão para cá,
Então fica x mais, eu vou escrever assim, menos b, vou passar para cá. Só que eu vou usar uma delas primeiro. Está aqui, essa é uma equação. Então eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar por essa expressão aqui. Onde, desculpe, aqui é o menos, né? Passei para o lado esquerdo, então é menos aquilo ali igual a zero. Então isso aqui é igual a zero. E essa outra expressão também é igual a zero. Onde eu pego a raiz negativa. Se eu fizer esse produto aqui, mais ou menos igual a zero. Na verdade, se eu fizer essa expressão, isso aqui é igual a zero, porque é a expressão com o mais passando para o lado, com o menos passando para o lado de cá, e essa aqui é a expressão com o mais passando para o lado de cá. Tenho as duas raízes, tenho esses dois chamados monômios do primeiro grau. Isso é igual a zero, porque essa aqui é uma raiz. Isso aqui é igual a zero naquele ponto, só que agora eu penso que isso aqui é variável. Multiplico e eu caio na equação. Se a gente trabalhar um pouquinho mais, a gente consegue argumentar. É um polinômio de segundo grau. Então, todo polinômio de segundo grau, o que isso aqui mostra é que ele pode ser decomposto no produto de dois polinômios do primeiro grau. É isso que está sendo demonstrado aqui. E aí a gente só precisa entender um pouquinho. Mas eu não quero fazer essa demonstração. Isso é coisa da álgebra. Todo polinômio do grau n tem no máximo n raízes. É um teorema super importante que tem outra tecnologia para demonstrar. Mas é isso aqui. E tem a ver, não é exatamente, mas tem a ver com a proposta ali. Então, nós vamos fazer uma outra coisa que é extremamente útil. Por isso que eu quero fazer. Não só ele demonstra o que a gente quer, nós vamos sair da equação. Vamos fazer algumas contas. Na verdade, nós vamos tentar achar as raízes com um truque, e aí vai cair na fórmula de Bhaskara. Então, vamos apagar aqui. E nós vamos chegar nessa fórmula. Então, agora vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem uma álgebra envolvida. Mas a ideia é a seguinte. Se isso aqui nós já temos as soluções, nós já colocamos nessa forma, vai dar certo, volta exatamente no polinômio original. Mas eu não sei isso, eu não sei nada, não sei solução, não sei nada. Eu tenho isso aqui. Tenho essa expressão. Então, qual que é a ideia? A ideia se chama método de completar quadrados. Alguém já ouviu falar nisso? Então, eu vou supor que eu posso sempre escrever. A pergunta agora é diferente. Ó. Eu sempre posso escrever esta equação, essa fórmula, desta forma, porque se isso for verdade, então esta é a decomposição que a gente pode obter. E aqui, aí, se isso é igual a zero, é quando A sendo diferente de zero, é quando isso é zero e quando isso é zero. Portanto, é quando x é igual a x1 ou quando x é igual a x2. Então, nós vamos fazer essa conta e vamos obter os valores de x1 e x2. Não. Vamos lá. O que eu estou dizendo é que é toda... A minha equação é essa. O que eu vou provar agora é que esta equação sempre pode ser... Por isso que eu falei, isso aqui já demonstrou. Aqui, o que a gente quer... A única coisa é que aqui eu já tenho a resposta no lugar do x1 e do x2. E agora o que eu vou fazer aqui é procurar o x1 e o x2. E aí tem dois jeitos de fazer. Um é aquele da soma, vai aparecer a soma e o produto. E o outro é desenvolver direto e ver quais são os valores que eu tenho que pôr. Que é mais interessante e vocês vão ver por quê. Então vamos lá. Então, eu vou dizer, se eu conseguir mostrar que essa equação, que esse polinômio é sempre igual a este polinômio, é sempre possível escrever nessa forma, depois eu penso na coisa das raízes. O que eu vou provar é isso aqui. Todo polinômio de segundo grau pode ser escrito como uma constante vezes dois monômios desse tipo do primeiro grau. Ok? Bom, e aí o que eu faço é exatamente isso. Aqui aí eu tenho que explicar um pouquinho. Eu multiplico. Então, o que dá isso aqui? Dá isso aqui.
isso é igual a isso. Alguém pode dizer, mas, de novo, você está supondo, será que não é mais alguma coisa? E aí vem um problema de funções. Essas expressões, o que a gente tem que garantir é que para todo valor de x elas assumem o mesmo valor, desse lado e desse lado. E aqui tem um pequeno argumento que foge um pouquinho da álgebra, que trabalha com funções, eu vou voltar depois. Então, duas funções são iguais se elas assumem exatamente os mesmos valores em todos os pontos. Variando o x, essa função assume os mesmos valores que esse. Eu ainda não sei se isso é verdade. É o que eu quero mostrar. Bom, na verdade, daqui para cá eu sei que é verdade. Então, eu vou considerar que esse igual está do lado de cá. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso. O que eu não sei direito é isso aqui. Então, vamos continuar. Então, se eu continuar aqui, eu obtenho o seguinte. AX2 menos AX1 mais x2 mais AX1, x2. Aqui eu não tenho certeza, mas agora eu tenho outro polinômio de segundo grau. Tendo um outro polinômio de segundo grau, eles são idênticos, assumem o mesmo valor em todos os pontos, se os coeficientes forem iguais. Então isso só vai acontecer se A for igual a A, ok? Por isso que eu pus esse A aqui. Resolveu? Se esse cara aqui for igual a B, certo? E se esse cara aqui for igual a C. Então, o A está resolvido, eu tenho que resolver isso aqui. Hein? Opa, tem um menos. Desculpa. Muito obrigado. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, exatamente eu vou trabalhar com essas expressões, nós vamos trabalhar com essas expressões e ver, então, quem são x1 e x2. Né? Então, aí a gente faz aquela conta. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, e x1 vezes x2 igual a c sobre a. Certo? E aí, como é que a gente faz? Uma maneira de fazer é eliminar, por exemplo, passo aqui o x2 para cá, passo o x1 para cá, substituo aqui, obtenho o valor de x1. Vai aparecer, então, exatamente aquelas duas expressões. Que vai aparecer um x1 ao quadrado, e aí eu trabalho aqui e resolvo essa equação. Mas eu vou fazer de um outro jeito. Isso aqui é uma álgebra simples, lição para casa. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou trabalhar direto na equação. Eu vou pegar isso aqui como exemplo e daí vocês vão ver o que eu vou fazer. Tá? Então é assim. Então eu vou trabalhar assim. x2, dá para fazer lá nas expressões, mas é sempre pior trabalhar com letras do que com números. Então vamos trabalhar com números. Então eu quero que isso aqui seja igual. Nesse caso A é igual a 1. Fica x menos x1. X menos x2, está aqui. Exatamente, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Eu vou trabalhar com números. E a gente resolve e vocês veem como é que aparece a solução. Então, completar o quadrado, quando a gente faz aquilo lá, na verdade é fazer a seguinte expressão. Eu quero escrever isso aqui assim. X menos eu não vou usar nenhum número que eu já usei, então vou pôr aqui D. Eu quero escrever assim. Se tiver o A, vocês põem o A aqui. Como A é igual a 1. Mas vou fazer essa conta aqui, vou descobrir quem é o x1, x2 fazendo essa conta. Então, essa tecnologia mostra que tem um jeito de achar o x1 e o x2 a partir daquelas relações lá. Só que essa aqui me permite fazer uma outra coisa. Se eu colocar essa expressão nesse formato, nessa forma,
O que eu faço? Daqui eu tiro que x menos x0 é igual a menos d. E, portanto, x igual a x0 mais ou menos raiz de menos d. Então, essa equação aqui, isso aqui seria repetir aquilo. Então, o que eu vou fazer é isso aqui. Então, em vez de fazer aquela conta, que depois a gente pode fazer, eu vou fazer uma conta um pouco diferente, que vai dar a mesma coisa, que é tentar colocar essa expressão nesse formato. Eu chamei isso aqui de completar o quadrado, esse não é o método de completar quadrado. Esse aqui é o método da soma e do produto. Esse aqui é o método de completar quadrado, depois eu volto lá. Então, o que eu faço aqui? Eu escrevo nessa forma. Se eu conseguir escrever essa expressão nessa forma, eu passo o d para cá, extraio a raiz e passo o menos x0 para cá. E obtenho, então, essas duas soluções. Na verdade, é isso aqui que o Bhaskara fez. Para isso aqui, ó, x2 menos 3x mais 2 ser igual a essa expressão, poderia ser menos aqui, tanto faz. Completar o quadrado significa que eu crio um quadrado que envolve uma expressão em x de primeiro grau ao quadrado e mais um número, que é diferente disso aqui. Então, desse lado de cá, se eu desenvolver, eu tenho x ao quadrado menos 2x0 x mais x0 ao quadrado, isso aqui é o quadrado, mais d. Então, se eu conseguir colocar nessa forma, aí eu acho a solução assim. Então, vamos lá. Eu tenho novamente um polinômio de segundo grau e outro polinômio de segundo grau. Então, quem que é o menos 2x0? É o meu 3. O 1 aqui, que é o A, não aparece porque ele está 1 aqui e está 1 aqui. Então, 1 é igual a 1, já está resolvido. Menos 2x0 é igual a 3. E x0 ao quadrado mais d igual a 2. Vejam, agora eu tenho uma equação muito simples que determina o x0 ali. E a partir dessa aqui eu tenho que d é igual a 2 menos esse cara ao quadrado. Então, esta expressão, que é isso, que eu quero que seja igual a isso, agora o x0 é menos 3 meios, então fica x mais 3 meios ao quadrado, e aqui fica menos 1/4. E, portanto, agora olhando essa expressão, que é só igualar isso a zero, o x vai ser igual a quanto? Eu passo esse cara para lá, dá 1/4, eu extraio a raiz. Ah, aqui está errado. Certo? Menos 2x0 é igual a menos e até mais. Então, aqui é mais, é porque a resposta aqui está esquisita. Então, aqui vai dar... Aqui está certo, né? É menos 1/4, aqui é 3 meios, então aqui é menos. Agora está certo. Portanto, isso aqui é igual a 3 meios, mais ou menos 1 meio. E, portanto, 1 ou 2. Então, veja, nós, sem sabermos a fórmula de Bhaskara, nós procuramos chegar nessa expressão. Uma vez que se eu consigo sempre chegar nessa expressão, eu consigo resolver a equação. Porque daí, isso igual a zero, eu passo esse termo para o lado de lá, extraio a raiz e passo o x0 e resolvo a equação. Esse processo de passar dessa expressão para essa expressão é que se chama o método de completar o quadrado. Nós completamos o quadrado para o x.